Então agora a gente vai falar sobre brancos. O que é um branco? Quais brancos existem? Vamos pegar a referência que a gente vai utilizar aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai usar um documento oficial do Inmetro que chama NIT-DICLA 057. Hoje ela está na revisão 4. O nome desse documento é Critérios para Acreditação da Amostragem para Ensaios de Águas e Matrizes Ambientais. Apesar do nome ser vinculado à amostragem, ele também trata dos outros tipos de brancos que não são vinculados à amostragem. Então a gente vai ver um pouquinho deles. Primeiro, o que seria, né? Para que a gente usaria os brancos? Então vamos ver a primeira definição. São usados para determinar a existência e magnitude de problemas de contaminação e medir a representatividade do processo analítico. Ou seja, se eu tiver o analito de interesse naquilo que eu estou analisando, que no caso seria o branco, quer dizer que eu tenho algum problema ou alguma contaminação da medição. Ou seja, branco é a minha matriz sem o analito de interesse. Nos laboratórios ambientais de água, geralmente o branco ele vem de uma água reagente. O que é uma água reagente? É uma água destilada, uma água deionizada, uma água de processo utilizado em laboratórios. Então, se eu tenho uma água destilada e ele não tem minha matriz de interesse, consequentemente, este será o meu branco. Outra definição. Refletem a quantidade de contaminação introduzida nas amostras ambientais durante a sua coleta, transporte e análise. Então, a gente vai ver que tem vários tipos de branco que servem para a gente avaliar tanto problemas de contaminação na coleta, quanto problemas de contaminação no transporte da amostra e problemas de contaminação na execução do ensaio. Vamos ver então um diagrama, e esse diagrama apresenta como comparar os resultados dos diferentes brancos de forma a identificar e isolar a fonte de contaminação introduzida no campo ou no laboratório. Então a gente vai ver nesse diagrama aqui quais os brancos que existem e quais que englobam um ao outro. O ideal, claro, para a gente ter um histórico, conhecer da medição, é a gente poder fazer todos esses brancos para chegar à conclusão se minha medição tem contaminação ou não, beleza? Então, o primeiro desses brancos é o branco de instrumento. A gente vai ver logo abaixo, depois que eu passar os tipos de branco, informações sobre cada um desses. Mas vamos ver qual seria o próximo branco. O próximo branco é o branco do método. O próximo, branco de viagem, branco de campo e branco de equipamento. Então, esses são os tipos de branco que a gente vai avaliar aqui nesse momento que a gente está tendo aqui agora. Então, desses brancos, qual deles é associado à etapa de amostragem? Qual deles que a gente vai fazer para avaliar contaminações no processo de amostragem? Opa, voltei, desculpe. O primeiro branco é o branco de viagem. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que esse branco, ele só se aplica à análise de compostos orgânicos voláteis e a ensaios microbiológicos. Qualquer outro ensaio não é necessário a realização de branco de viagem. Então, o que esse branco nos diz, né? No mínimo, 2 frascos de amostras preparadas no laboratório por enchimento com água reagente, selados e despachados para o local de amostragem junto com os frascos de amostra. Então, quando eu estiver preparando o meu material de coleta para compostos orgânicos voláteis e para ensaios microbiológicos, eu vou enviar junto 2 frascos com água reagente para poder verificar se durante o meu processo de amostragem eu tive alguma contaminação.
Esse branco de viagem, ele pode nos concluir, né, se a gente tem contaminação oriundas tanto do transporte quanto do próprio laboratório. Por quê? Porque se tiver tido contaminação, eu não vou saber se essa contaminação ocorreu por causa da vidraria que eu preparei no laboratório ou se ela ocorreu lá durante o transporte. O manual da ANA, que é o Guia de Coleta e Preservação de Amostras, ele traz mais informações sobre esse branco de viagem. Como isso aqui é uma parte introdutória, eu não vou abordar detalhes desse assunto, mas podemos ver isso em outros momentos. O próximo branco é o branco de equipamento. O que seria? São duas amostras usadas para avaliar a eficiência, da limpeza dos equipamentos de coleta, tanto em laboratório quanto em campo, ou seja, o meu processo de rinsagem. Então vamos supor, eu tenho um balde, eu quero saber se esse balde, usando de um ponto de coleta para outro, se ele pode estar transmitindo contaminação de um ponto para outro. Aí o que eu tenho que fazer? No caso da realização em campo, serve para verificar a eficiência da lavagem realizada nos equipamentos, minimizando a possibilidade de contaminação cruzada. Para sua realização, utiliza-se água reagente, que ao fim do processo de lavagem é usada como última água de enxágue do equipamento, devendo ser coletada e analisada para os parâmetros de interesse. Então, depois que eu lavei o balde entre uma coleta e outra, a última água, aquela que eu acho que já está limpo o meu balde, que eu não vou contaminar um ponto para outro, eu vou pegar essa última água, coletar ela para analisar com os meus parâmetros de interesse. Aí eu vou garantir que não está tendo contaminação de um ponto de coleta a outro ponto de coleta. Ok? Sobre o banco de equipamento. Esse branco, ele resulta de fontes de contaminação do campo e do laboratório. Por que também que eu posso ter contaminação que vem do laboratório? Porque eu não sei como foi feita a limpeza do meu material. Nem toda vez que tiver uma contaminação em coisas que vieram prontas do laboratório, eu não tenho como garantir se essa contaminação veio do laboratório ou veio do campo. Eu só tenho como verificar se houve contaminação, ok? Só que, assim como eu expliquei sobre o branco de viagem, que no manual da ANA tem mais informações, também tem essas informações que auxiliam a gente a avaliar se a contaminação veio só do campo ou só do laboratório. O meu próximo branco é o branco de campo. O que seria? São amostras preparadas no campo. Olha a diferença até agora. O branco de viagem e o branco de equipamento. O branco de viagem eu preparava tudo no laboratório. O branco de equipamento eu posso preparar direto no campo. E aqui já me fala que as amostras são preparadas no campo, exclusivamente. Consistindo de 2 frascos preenchidos no campo com água reagente, expostos ao ambiente amostral pelo mesmo período que as amostras, durante todo o procedimento de coleta, preservados de acordo com o parâmetro a analisar e armazenado com as demais amostras coletadas para serem submetidas ao processo analítico requerido. Essas amostras são utilizadas para verificação de contaminações ambientais que podem ser adicionais às amostras durante os processos de coleta. Ou seja, eu vou levar um galão com água reagente lá do laboratório. Esse galão vai ser levado até o meu ponto de coleta. E eu vou ter 2 frascos, ou a quantidade que eu quiser de frascos, para coletar essa amostra que veio desse galão, que é a nossa água reagente. Levei até lá, chegou lá, eu faço a minha coleta, como se estivesse coletando aquela amostra lá no campo, justamente para verificar se o passo a passo que eu fiz no campo contaminaria a minha amostra. Então vamos só retornar aqui à linha de raciocínio. Eu tenho um galão com água reagente e frascos para coletar essa água reagente. Então eu pego, abro os meus frascos, coleto do galão que eu trouxe para o meu frasco. E aí eu vou verificar se aquele meu ambiente contaminou esse ato da coleta. Levo esses frascos para o laboratório, chegando lá,
eu analiso. Então, para isso que serve meu branco de campo e é assim que eu faço. Então, lembrando que se eu usar preservante para as minhas amostras, eu também uso preservante para o meu branco de campo. Por quê? Porque eu quero saber se tudo que foi feito lá no campo corre o risco de contaminar a minha amostra, ok? Esse branco, o resultado dele inclui fontes de contaminação oriunda das condições ambientais durante a amostragem e do laboratório. Então, vocês estão vendo que praticamente todos trazem problema do laboratório. Por quê? Porque lá no laboratório pode ter tido uma contaminação no momento do preparo, né? Então, é bem importante a gente sempre repensar e avaliar isso. O meu próximo branco, branco de amostragem. Então, vamos só relembrar, a gente viu branco de viagem, a gente viu branco de campo, a gente está vendo branco de amostragem. Os brancos acima, equipamento e campo, podem ser substituídos por esse único branco. Então, o branco de equipamento mais o branco de campo é a mesma coisa de eu falar branco de amostragem. É importante ressaltar que a água deve ser submetida, essa água, gente, é água reagente, tá? Deve ser submetida a todos os requisitos destes brancos e distribuída nos frascos contendo os preservantes, sendo analisada para os analitos de interesse. Então, se eu quero avaliar aquela coleta como um todo, todos os parâmetros que eu vou analisar para aquela coleta, eu realizo o branco desses parâmetros. Aí tem aí só um desenho ilustrativo demonstrando que branco de campo e branco de equipamento formam em conjunto o branco de amostragem. Então, todas as vezes que alguém te falar que executa o branco de amostragem, você entende que ele está executando em conjunto branco de campo e branco de equipamento, mas não branco de viagem, ok? Claro que esses termos, com o tempo de uso, com o entendimento, né, da definição, fica muito mais fácil o entendimento, né? Mas isso não acontece tão imediato. Tem que ter uma digestão aí dentro das informações, ok? Vamos ver agora os brancos associados à etapa de análise, ou seja, brancos que não vão para o campo, são só brancos de laboratório. Então, é o branco do método ou branco reagente. Ele consiste de água reagente, ou seja, aquela mesma água, né, que a gente usa no laboratório, e de todos os reagentes, incluindo preservantes, que normalmente estão em contato com a amostra durante todas as etapas do processo analítico. Então, por exemplo, se eu uso qualquer reagente que for para poder realizar o meu ensaio, esses reagentes também vão ser utilizados no branco, ou seja, eu vou trabalhar esse branco como se ele fosse uma amostra. Claro, esperando que o resultado dele seja zero, né? Seja sem o analito de interesse. Até porque eu uso essa água para diluir soluções, dependendo da situação, para diluir a própria amostra, e eu não quero que tenha o analito de interesse nesse branco, ok? O branco do método é usado para determinar a contribuição dos reagentes e das etapas de preparação analítica para incerteza de medição. Ou seja, se eu tiver um resultado para esse branco, eu posso saber se tanto o reagente quanto tudo que foi usado na minha análise, ele contribui para a minha certeza de medição, ok? É usado também para verificar se os analitos ou interferentes estão presentes dentro do processo ou sistema analítico. Ou seja, se eu peguei a minha água que não tem nada, que seria o meu branco, e ele tem alguma coisa nele do que eu estou analisando, quer dizer que eu preciso de alguma forma anular esse valor para a minha medição. Porque senão eu vou estar acrescentando à minha medição um valor que veio do meu branco. Aí já tem uma sugestão de execução. Como mínimo, um branco do método para cada batelada analítica de até 20 amostras. Ou seja, a cada 20 amostras,
A sugestão da nitidícula 0,57 é a execução de um branco do método. O branco do método deve ser menor ou igual à metade do limite de quantificação, a menos que exista uma exigência no método específico. Ou seja, se o meu LQ for 5, por exemplo, o meu branco deve ser pelo menos 2,5. Ele não pode ser maior do que esse valor. Ou seja, o meu branco ele pode dar um resultado, mas não maior do que aquele menor valor que eu consigo quantificar com precisão e exatidão, que é o meu LQ, ok? Então, eu acho super válido, por exemplo, avaliar e registrar esses brancos, porque assim a gente consegue ver se, com o passar do tempo, esses brancos estão piorando ou melhorando ou se mantendo estáveis na rotina do laboratório. Então, o branco, gente, ele inclui esse branco do método, né? Ele inclui resultados de contribuição apenas do laboratório. Não tem nada a ver com o campo, porque em momento nenhum esse branco saiu do laboratório. Temos também o branco de instrumento. Não confunda branco de instrumento com branco de equipamento. O de equipamento é aquele que a gente viu lá na etapa de amostragem e tem a ver com os equipamentos que a gente usa para poder executar as coletas entre um ponto e outro, ou equipamentos que a gente usa para fazer as medições entre um ponto e outro. Já o branco de instrumento é analisado para determinar o nível de contaminação associado com os instrumentos analíticos. Aí tem uma nota. Comparação entre brancos, a fonte de contaminação introduzida no campo ou na etapa analítica pode ser deduzida pela comparação entre os resultados de branco. Ou seja, a gente não viu lá em cima um diagrama? Então, a gente pode... esse branco de instrumento ele era o primeirinho, né, lá no início do meu diagrama. Ou seja, teoricamente, ele tem que dar o menor resultado dentre todos os outros brancos possíveis, porque ele é a contaminação inicial lá no meu método. Aí tem uma outra informação. Um branco de equipamento pode ser potencialmente contaminado no campo, que é aquilo que a gente viu lá no início, durante o transporte das amostras ao laboratório ou dentro do próprio laboratório. O branco de método, por outro lado, pode ser apenas contaminado no laboratório. A análise de todos os brancos apropriados para o escopo de trabalho, que eu não tenho que fazer aqueles que não se aplicam, né, igual a gente viu o branco de viagem, facilita a identificação das fontes de contaminação. Então, é aquilo que eu disse lá no início. Se eu tiver o resultado de todos os meus brancos numa linha de raciocínio de uma mesma coleta, até a execução do ensaio, vai ficar mais fácil eu tentar descobrir potenciais fontes de contaminação. Então, a gente pode reafirmar aquilo que a gente leu lá no início, que os brancos eles servem para a gente avaliar prováveis fontes de contaminação, desde a amostragem até a etapa das análises. Então, esse branco de instrumentos, gente, ele só serve para os instrumentos utilizados no laboratório, ou seja, ele só é passível de levantar contaminações no próprio laboratório. Agora, vamos falar um pouquinho sobre temperatura, porque a gente também usa o termo branco, mas não é um branco vinculado ao ensaio, é um branco vinculado ao transporte. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Seria o monitoramento da temperatura, que a gente costuma chamar de branco de temperatura. Na caixa térmica utilizada para a refrigeração das amostras, deve ser introduzido um frasco preenchido com água destilada. A própria NIT, né, traz o termo água destilada, mas é água reagente qualquer aquela que você usa no seu laboratório, beleza? No momento da recepção das amostras pelo laboratório, a temperatura deste frasco é medida. Então, a gente pega o frasquinho, tamanho semelhante aos seus frascos de coleta, enche de água reagente, coloca dentro da sua caixa de coleta quando vocês estiverem saindo para o campo. Quando a gente retorna ao laboratório, a gente verifica a temperatura desse frasco, para saber se a amostra manteve-se preservada até chegar no laboratório.
Então, o monitoramento de temperatura não é analisado para avaliação de contaminação. Portanto, não é propriamente um branco. Acaba que ele levou esse título de branco de temperatura, mas ele não é um branco porque ele não analisa contaminações de amostras, ok? Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente volta a se falar sobre isso. O seu propósito é avaliar se as amostras foram adequadamente refrigeradas durante o seu transporte. Então, se eles foram adequadamente refrigeradas, o branco fez o seu papel. Caso contrário, quer dizer que você precisa colocar mais gelo na sua caixa de coleta, ok? E agora vamos falar do último tipo de branco, que seriam as fortificações. Então, a gente pode chamar isso de branco fortificado ou branco spike. Então, é muito comum a gente ver no lugar de fortificação a palavra spike. Então, vamos só refletir um pouco sobre essa nomenclatura. Branco é quem não tem nada. Fortificado é quem tem a matriz de interesse. Então, o branco fortificado é uma água que não tem nada, é uma água reagente, com alguém que a gente sabe que tem alguma coisa, ou seja, o nosso padrão. Então, branco fortificado é um padrão diluído numa água reagente. Mas vamos ler a definição. Branco fortificado ou branco spike é um branco do método contendo o analito de interesse, reagentes e preservantes utilizados nas amostras, no qual uma concentração conhecida do analito foi adicionada. Ou seja, eu sei exatamente o valor de padrão que foi adicionado àquele branco. Entende-se que esta adição é realizada nas instalações permanentes, para os ensaios que são realizados nessas instalações, próprias ou providos externamente. Ou seja, não é comum, não é usual fazer a fortificação no campo. Aí tem até uma explicação maior. Para os parâmetros turbidez, pH, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução, esses brancos não são aplicáveis. Então, a gente não faz branco fortificado para essas medições. Claro que a gente vai complementar essas informações com o próprio Standard Métodos, mas a NTDICA 57 já dá para a gente um pouquinho aí de brecha, né, dos parâmetros que não são necessários à utilização. É utilizada para avaliar o desempenho do laboratório e a sua exatidão e a recuperação do analito em água reagente. Ou seja, quando eu faço uma medição com um padrão concentrado, ok, não tem ninguém que interfere, provavelmente o resultado vai dar ótimo. Agora, e quando eu acrescento água nesse meu padrão? Será que eu consigo ter uma boa recuperação? Será que eu consigo ter um bom resultado? Então, por isso que é interessante a execução do branco fortificado. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, substituindo a palavra branco por matriz fortificada. Como a gente está tratando de brancos, a matriz fortificada não está aqui na minha apresentação. Mas eu poderia substituir o branco pela matriz e fazer o teste de matriz fortificada, ou seja, a amostra, né, a matriz que eu estou avaliando, acrescida do padrão da minha análise. Também é um dos controles de qualidade a serem executados. A gente pode falar sobre esses controles quando for falar de outros mecanismos de garantia da validade que não brancos. E aí também tem uma sugestão de execução, como mínimo um branco fortificado para cada batelada de até 20 amostras. Ou seja, a cada 20 amostras eu executo um branco fortificado na minha medição. E aí tem uma última frase importante na NTDICA 57 que não nos obriga na execução das 20 medições. A frase é a seguinte: destaca-se que a frequência e a aplicabilidade dessas amostras de controle e garantia da validade dos resultados dependem do número de amostras previstas para o projeto e dados históricos da área. Ou seja, pessoal, eu não preciso executar exatamente a cada 20 amostras. Pode ser que meu volume é tão grande que eu realize, por exemplo, 50, 60 amostras num dia, e aí eu faço um branco, ou um fortificado, ou um branco reagente,
uma vez ao dia. Ou então, se eu faço uma medição ainda maior, pode ser que eu faça uma vez por semana. Ou então que eu mude isso a cada 60 amostras. Ou se for muito pouco, que eu faça a cada 5 amostras. Então, isso deve ser analisado criticamente pelo laboratório, ok? Então, é isso com relação a brancos que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, que eu estou super à disposição. Um grande abraço.